Então, vamos oficialmente começar, né? Sejam bem-vindos, pessoal que está aqui presente. É o nosso primeiro encontro virtual de fechamento do Canéfora, né? Aqui em Jaguaré. É uma satisfação muito grande para a gente, fazia um tempinho que a gente já não vinha aqui, a gente gosta demais do pessoal capixaba, né? Aqui nós temos clientes de 14 anos, 13 anos, muito queridos, que estão com a gente, né, tá nessa trajetória de crescimento do GA, tá, né? O Espírito Santo hoje é tão importante na cafeicultura brasileira, na nacional, né, na mundial, e esse trabalho, pessoal, é feito pela área de inteligência, tá? Essa área é comandada, né, coordenada pelo Mário e pela Fernanda, já é uma área que tem 4 anos dentro do GA, e é uma área de análise de dados, faz os trabalhos de bench, né? Nós já fizemos já 3º ano de Sul de Minas, fomos para o Cerrado e agora estamos aqui. É uma área que tem feito trabalhos muito importantes de análise de dados mesmo. A gente, às vezes, percebe que a gente tem tantas informações, né? Os módulos são tão complexos, né? Grandes, né? Dentro do GA, e às vezes a gente não consegue cruzar todos os dados, então a área de inteligência ela é feita para isso, né? E a gente entende que mais importante do que ter muitos dados e informações é saber fazer as perguntas corretas, né? As perguntas importantes para poder extrair informações relevantes que nos coloquem em um patamar melhor de lucratividade, de rentabilidade, tá? Fernanda, você pode compartilhar só a telinha do IGA, só para... Então, essa é a nossa área de inteligência, então ela cresceu, né, na coordenação do Mário e da Fernanda, a Rafaela, mamãe, voltou de maternidade e está ingressando nessa área, e o Gabriel e o Matheus, né, que são nossos assistentes e estão brilhando aí junto com a gente, e isso faz com que a gente consiga crescer nessa área de prestação de serviços, que tem vários tipos de serviços, tá? Então, a gente entende também que toda essa questão desses dados, eles não só trazem informações da lavoura, mas informações de toda a trajetória de famílias, né, de todo o legado, de todo mundo que está aqui, né, trabalhando sol a sol, e a gente entende isso como muito relevante. Hoje a gente está aqui com o Diego, que está representando gestão, né, estamos em vários clientes em conjunto, então representando o Gustavo, Altamir, que é o nosso consultor credenciado, a Renata Heller, que não é da cafeicultura, mas é da pecuária, nossa parceira, que está aqui também nos prestigiando. Então, eu passo a palavra aí para o Mário e para a Fernanda, para apresentar para vocês toda a metodologia, então, os critérios, primeiro, que eles utilizam para essa montagem de dados, e a gente vai passar um videozinho antes, né? Vamos passar um videozinho. Agora, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos assistir um videozinho agora. Vamos lá. Antes de existir tecnologia, existia coragem. Antes de existir tecnologia, existia coragem. Antes de existir tecnologia, existia coragem. Antes dos sistemas, existiam pessoas. Desde 1984, nós escolhemos viver o agro. Não apenas trabalhar nele, mas caminhar juntos. São mais de 35 anos acompanhando gerações, atravessando mudanças, evoluindo com o campo e permanecendo fiéis ao que realmente importa: pessoas. O GA nasceu do agro e é movido por ele. Somos uma empresa de sistemas e soluções tecnológicas para fazendas, mas somos, acima de tudo, parceiros de quem produz. Porque entendemos que gerir uma fazenda é muito mais do que controlar números. É tomar decisões que impactam famílias, impactam histórias e impactam o futuro. A GA começou com sistemas, mas hoje se estrutura em 3 grandes vertentes: sistemas, serviços e educação.
sistemas e soluções tecnológicas que organizam e transformam dados em estratégia. Uma área de inteligência que acompanha e caminha lado a lado com o produtor. E a Educaagro, que é uma área de educação que forma gestores preparados para um agro cada vez mais profissional. Não entregamos apenas soluções, entregamos clareza, direcionamento, confiança, porque acreditamos que tecnologia sem relacionamento não constrói legado. E é por isso que seguimos firmes aqui, evoluindo, investindo, aprendendo. Há mais de 3 décadas vivendo o agro e preparando o campo para o amanhã. Bom, pessoal, desculpa, o pessoal está aqui, a caixa de som não está funcionando, o som foi baixinho, espero que vocês tenham ouvido, né? Espero que tenha dado para ouvir. Bom, o que é o objetivo desta reunião, né, que é a primeira de Canefras? A gente quis trazer alguns bancos de robusta, mais na auditoria que a gente não estava tendo firmeza que estavam confiáveis, então a gente vai trazer os robustas da Amazonas para a segunda reunião. Aqui está simplesmente o cliente está aqui, Bahia, depois nós vamos ver o perfil. Qual é o grande objetivo? Não é falar para a fazenda nenhuma o que fazer ou o que não fazer. O nosso objetivo, que já lá no Arape a gente fechou 3 anos, é falar qual fazenda está mais eficiente naquele quesito, naquele item, né? E que cada equipe, cada fazenda faça as suas estratégias para melhorar. Mesmo a fazenda melhor, a mais eficiente, ela pode ter algum item que ela deva melhorar, alguma operação que ela deva melhorar. Então, esse é o grande objetivo. A GA não tem a pretensão de representar nada e nem falar para a fazenda nenhuma, faça isso ou faça aquilo. Nosso objetivo, tem alguém que faz dessa forma, consegue. Será que você não consegue também? Basicamente, mexer com as estruturas administrativas dos clientes, tá bom? Maria, a gente não consegue colocar ele aqui? Só ajustar o áudio para quem está ouvindo. Baixo. Vamos só colocar o microfone aqui no computador. Bom, como a Silvia disse, pessoal, esses dados foram analisados pela área de inteligência. Dá muito trabalho, porque primeiro a gente tem que entrar, conferir, ver alguma correção a ser feita, a gente volta com os clientes, pede para o cliente fazer aquela correção. Então, isso dá muito trabalho. Assim como no sul de Minas, nós começamos pequeno, um grupo amostrado pequeno. Hoje, sul de Minas e Cerrado, o grupo amostrado produz 3% da região. Então, é uma amostragem muito significativa, mas lá também a gente começou com menos bancos de dados, começamos 1 ano só. Aqui a gente já vai trazer informações de biênio, tá? 2 anos e médias, tá? Então, dessa forma começou e assim também estamos começando aqui. Vamos começar então, né? O áudio a gente melhorou para quem está online, vocês estão ouvindo bem? Vamos lá. Perfeito. Tá. Tá bom para vocês aqui a imagem, gente? Deixa eu compartilhar de outra forma que vai ficar melhor para a gente. Vamos lá. Então, gente, alguns parâmetros utilizados. A gente está olhando aqui biênio, então o ano safra de 23, 24 e 24, 25. Sempre que a gente fala de custo de mecanização, a gente consolidou o período da safra, então a gente sempre considera a custo máquina, toda a utilização e todas as despesas entre 1 do 10
de 23, quando a gente fala da safra 23, 24, a 30/9 de 24. Quando a gente fala da safra 24 a 25, a gente considera 1/10 de 24 a 30/9 de 25. A gente considera o custo real apurado das máquinas, a gente desconsidera a depreciação do custo máquina, então no custo aqui só está incluído combustível e manutenções. A gente tira a depreciação, pois é um critério particular e cada fazenda acaba adotando o seu. A gente exclui ela. Quando a gente fala de valores financeiros aqui compondo o custo, a gente tira todos os juros que envolvem investimento. Investimento também vai ser uma decisão particular. Quando a gente considera custeio, os juros de custeio está dentro aqui dos números, tá? Só juros de investimento que não. Outra coisa referente a financeiro, prolabore, a gente tira aqui da nossa análise também. Então, financeiro não tem nem prolabore, nem juros de investimento aqui junto, que aí são critérios bem particulares. Origem das informações aqui. Grande parte dos dados é do sistema do GA, tudo que a gente se fala específico de custo aqui é do sistema do GA. Quando a gente fala de números fora, a gente trabalha bastante com números da Conab, o SST também, e GLS. Reuters. Tem mais algumas aí. Quando a gente fala de clima, são dados do IMET. Quando a gente fala de cálculos utilizados, a gente usa bastante média, mediana, para a gente pegar o valor central e tirar as grandes variações que podem ter, o menor item e o maior item. Bom, eu estou no café, nós estávamos no grupo aí conversando, né? Gente bem antiga no café, eu estou há 42 anos. Eu iniciei numa empresa que chama Ipanema, na época era a maior do mundo, hoje ela voltou a ser do dono, é o maior do mundo, que era do São Antônio Francisquini, ele adquiriu, e lá, quando eu comecei, a gente tinha um medidor da inflação da empresa. Então, tinha uma cesta da empresa e a gente media essa inflação. E a gente tinha uma unidade financeira própria. Então, eu ganhava praticamente dólar, não tinha inflação no meu salário, né? E eu peguei toda aquela inflação do Sarney, aquelas loucuras lá que os mais novos aqui só sabem disso em livros de história, né? Mas eu vi o quanto isso é benéfico. Você tem uma unidade fixa que ela tira essa inflação do negócio. Então, nós decidimos criar a inflação do grupo. Então, nós criamos a unidade financeira do produtor de café do Sul de Minas, nós criamos a unidade financeira do produtor de café do Cerrado e agora nós criamos a unidade financeira do cafeicultor de Conilon. Como é que nós fizemos isso? Nós construímos uma cesta proporcional aos custos, né? Então, esses custos, desse grupo analisado aqui, 37% dos custos é mão de obra. Que item nós vamos pegar de mão de obra para ver a inflação? Serviço pago por esses produtores. Então, é uma inflação própria, tá? Do grupo, muito particular. Mecanização representou 13% dos custos. Que item que a gente elencou para representar a mecanização? Óleo diesel. Por quê? Óleo diesel é 52% dos custos de mecanização. Então, nós pegamos variação de óleo diesel. Produtos que é responsável por 30% dos custos de Conilon, nós elegemos esses produtos aí em cima. Calcário, cloreto, ureia, miráveis, ocra, verdadeiro, na relação que cada item desse também representa. E o financeiro, nós pegamos o GPM. Então, essa medição ela é feita mensalmente e, a partir de agora, sempre que vocês quiserem saber qual que é a inflação do produtor de café de Conilon, a gente tem a informação. Tá? A informação vem aí desde 2022. Como é que essa inflação ficou? Esse númerozinho pequeno em cima, está vendo? Menos 4,10, é só para vocês correlacionarem com a arábica. A inflação de arábica ela é completamente diferente da inflação de Conilon, porque os pesos são diferentes. Aqui o peso mão de obra é muito forte. Lá no sul de Minas é máquina. Então, essa produto e máquina, essa inflação é um pouco diferente. Então, de 2022 para 2023, no Conilon, nós tivemos uma de 5,5%.
De 23 para 24, 4,2. De 24 para 25, quase 17. Então, nós partimos de 22, com a unidade financeira do cafeicultor de Conilon valendo 1.000, hoje ela valeria 1.285. Tá? E a partir daí, nós vamos medir essa inflação constantemente. Bom, alguns itens só que a gente pegou para vocês verem. Isso aqui é a ureia, como é que ela se comportou ao longo desses anos. Tá? E esse percentual, gente, é sempre em relação ao mesmo mês do ano anterior. Então, se eu falo aqui junho de 23, é 41% em relação a junho de 22. Então, o 25, comportamento de ureia, como é que ficou? Março aqui é em relação a março de 24. Então, eu tenho um acréscimo nesse exemplo aqui de 70%. Nós tivemos deflação, depois a inflaçãozinha, deflação, inflaçãozona, inflaçãozinha. Tá? Então, esse foi o comportamento de ureia, que é um dos itens analisados. Próximo. Aqui já é mecanização, óleo diesel, completamente estável ao longo desse período. Tá? Pode ser que agora dê uma descolada em função dessa guerra. Ok. Bom, e aqui é mão de obra. Mão de obra, repete a história aqui, repete a história no sul de Minas, repete a história no Cerrado. Crescente, constante. É uma curva crescente, constante. Com picos, período de colheita. Picos no período de safra. Tá? Outra informação bacana, isso aqui já é preço atualizado, nós atualizamos o dólar, colocamos a inflação do dólar, esse é o preço histórico de Conilon desde janeiro de 22. Aqui está em dólar. Está em dólar corrigido. Tá? Quando a gente passa isso para real, para ficar mais fácil da gente analisar, passamos ele para real. As curvas, as linhas, a vermelhinha é no grupo de clientes quem teve o maior custo naquela safra. Tá? A pontilhada é a média do grupo e a azulzinha é quem obteve o menor custo de produção. Então, a gente vê que mesmo nesse período, quem teve o maior custo, ele só teve dificuldade em 2 meses aí, tá vendo? Esse aqui. Então, isso olhando para trás, né? Ok, pode ir, Fer. Bom, isso aqui é um material que eu tirei do nosso curso de gerente. Lá a gente faz mensalmente um curso para formar gerentes de fazenda. Nós temos a intenção lá para outubro fazer um presencial aqui. Porque já 2 clientes nossos mandou funcionários para fazer o curso lá, mas é caro. Então, talvez seja mais fácil de vir 3 pessoas, deslocar para cá e fazer um curso presencial aqui, em Central, no Espírito Santo. Mas a gente estamos analisando isso. Esse material eu trouxe do nosso curso de formação de gerente para tentar contar a minha história. Porque como é que começa o curso? É uma mesa redonda com gerentes de fazenda. E eu fui contar, cada um conta a sua história, eu fui contar a minha atrelada a preço de café. Então, eu iniciei no café, lá na empresa, plantei meu primeiro projeto, foi plantar 300 hectares de café. Depois eu fui gerenciar a área de ciclos da empresa, gerenciei por 3 anos uma área de 3.000 hectares de ciclo. Depois eu fui gerente de todas as fazendas da Italiana nesse período aqui. E, por fim, eu fui diretor da empresa nesses últimos 4 anos. E aqui eu coloquei a história de preço de café para tentar alertar o pessoal que provavelmente nós estávamos nessa curva aqui, nesse pico, e isso aqui provavelmente vai acontecer. Não sei se agora ou em um novo ciclo. Então, como a gente forma gerente, a gente quer formar gerente para produzir a esse custo, tornar as fazendas integráveis. Tá? Esse é o grande objetivo do curso de gerente que a gente faz lá. Então, nós temos que preparar os nossos gerentes para o pior, não para o melhor. Tá? Preço bom de café, todo mundo fica inteligente. Então, a gente traz isso e aí nós começamos. Quando a gente veio analisar Conilon, eu falei, vamos analisar mais algumas coisas. Então, nós analisamos mais algumas coisas para ver se isso aqui chega nisso mesmo, para passar. Bom, o que nós vamos analisar? Primeiro,
a importância do Vietnã na produção mundial de café. Então, isso aí é a historinha do Vietnã, que ele saiu de 95% com 15% de participação e veio para 42% de participação. O Vietnã começou a tomar uma importância muito grande na produção mundial. Tá? Isso a gente observou. Tudo a área de inteligência. Gente, esses trabalhos são da área de inteligência. Dá trabalho para Dedéu, tá? Mas fica muito bacana. Então, o Conilon, ele foi tomando, o Vietnã, ele foi tomando uma importância muito grande. Porque na minha época de gerente de fazenda, o que impactava o preço de café? Sempre era geada no Brasil. Geada. E aí, outra informação. Isso aqui é a parte, isso aqui é Vietnã, isso é Brasil, isso é Conilon. Ali são os outros que produzem Os outros, Conilon. vai gerar o número, tá? Total do Então, onde aconteceu o Vietnã? Aqui, ó, O jacaré abriu a boca aqui, certo? 96, E aqui no Brasil. Então, a produção do Vietnã foi tomando muita importância nisso. A partir daí, o que a gente deduziu? Então, entrou um fator novo em preço de café. É o fator Vietnã. Antes, na minha história, né, aqui já era composição mundial também, justificando que o blend, o Conilon foi aumentando no blend. Quanto mais preço, mais beneficia o Conilon. Então, o blend nacional de produção, ele ampliou para o lado do Conilon. Tanto é que em 2025 a gente está com um blend praticamente de meio a meio. Meio a meio. Foram 25, 53% eu quase da meio a meio na produção. produção nacional. Aqui é 47%. mundial. Mundial, é. Mundial. 53% de Arábica e 47% de Conilon. Então, a participação do Conilon cresceu muito e a influência do Vietnã se tornou crucial para a análise de preço de café futuro. Ninguém aqui é especialista em comércio, tá, gente? Foram análises em cima de informações que a gente foi tirando conclusão. O Mário, algum especialista de comércio de café? Nada, zero. Fernanda, zero. A gente analisou os números friamente, então a gente não pode dar certeza nenhuma, mas foi os números que nós estamos analisando. Próximo, Pierre. Bom, aqui já é o preço de venda corrigido. Desde lá, 2016. Tá? Aqui só. É para mostrar um pouquinho essas variações e o pico que começou a acontecer, né? A partir aqui de 2000. Se a gente olhar só gráfico, a gente acha que isso aqui deve cair, né? Mas aí, por que não existe certeza absoluta no negócio? Vamos lá. Aqui, a gente mostra o Arábica e o Conilon não são concorrentes, eles são dependentes. Então, dependente por quê? O Arábica puxou muito o preço, o Conilon vai junto. Caiu a produção de Conilon, sobe a Arábica. Então, eles são dependentes e essa curva mostra que o preço dos dois é extremamente relacionado. Sobe um, desce o outro. Então, existe uma relação direta entre os caléforas e os arábicas. Tá? Mais uma informação. Então, o que a gente começou a pesquisar? Em função de olhar aquele número do gráfico anterior e falar, será que vai chegar a 580? Aí entrou uma equação nova no processo, que são os efeitos climáticos no Vietnã. Sempre tiveram. Por que não influenciava tanto? Porque nós tínhamos o Vietnã com 15% de participação. Agora, nós temos o Vietnã com 42%. Então, agora os efeitos climáticos. Então, nós vamos colocando os efeitos climáticos, principais efeitos climáticos do Vietnã. Lê para mim, que eu não consigo. Isso, em 2016 teve o El Niño. O El Niño e a seca severa afetaram a produção dele. Então, ele teve percas relevantes do parque cafeiro, parte das árvores foi reportada como morta ou severamente danificada. Em 2020, eles tiveram uma estiagem recorrente. 2021, teve chuva e tempestade na colheita. 2023, seca severa, calor extremo. 24, teve uma seca seguida de chuvas fortes. 25 foi questão de oferta apertada, então, estoque baixo. Só confirmando, isso agora é um fator novo. Começou a dar problema climático no Conilon. Vietnã agora? Não. Sempre teve, mas ele tinha uma influência pequena a nível mundial.
hoje tem uma influência muito grande. Tá? Beleza, Fer? Hoje, 2025, 36% da produção de robusta veio dele, enquanto 30% veio do Brasil. Né? Então, deu um contratempo no ano que vem, já vai mexer de novo no preço. Então, antes, nós éramos muito influenciados por geada. O ciclo no Arábica era bem conhecido, de 10 a 12 anos, uma geada que impactava em preço. No meio, uma geadinha que não impactava em nada. Essa história está lá no IAC de 150 anos, sempre foi desse jeito. Tá? E agora entrou na equação essa novidade. Pode ver. Bom, agora a senhora vai explicar. Voltando um pouco agora, a gente está falando agora dos custos e dos números. Aqui está o nosso universo analisado. Então, as nossas cidades, a gente está aqui sabendo Vila Venécia, Linhares, Jaguaré, Pinheiros, Teixeira de Freitas também na Bahia. A gente está aqui com quase 2 mil hectares de produção total no SPM. Então, por safra, em média, 1.000 hectares analisados, com uma produção total de 102 mil sacas. Serviços trabalhados, mais de 100 mil aqui. A gente está com quase 80 tratores analisados, sendo que um trator está responsável por 12 hectares. E essa receita provável, a gente vendeu a saca de todo mundo a 1.240. Depois a gente pegou da comarca de Jaguaré, preço de venda desses últimos 24 meses, e vendemos a saca de todo mundo aqui nesse preço. A gente teve uma receita de 127 mil reais. Aqui as outras cidades, do local que elas são localizadas. 127 milhões. Bom, aqui é a composição do parque. Tá? Então, a produtividade média desse parque, 58 sacas. Ele tem uma idade média de 6,5 anos. Só para vocês compararem, é um parque extremamente jovem. O Parque do Cerrado é 11 anos e o Parque do Sul de Minas, 18 anos. É um parque jovem. Qual o stand que está sendo aqui? O stand médio desse grupo, 3.979 plantas por hectare. Percentual de mecanização e irrigação, 44 por 50 e pouco. 56, tá? Isso. 44% mecanizada. Tá? Percentual de irrigação, não consigo ver. 66? 65% é irrigado. 65% irrigado. 35% isso aqui. Tivemos uma precipitação média de 1.133 milímetros e 156 dias de chuva. Tá? Ainda, até 20 sacos, nós tivemos 9% do parque cafeiro, na média de 2 anos. Então, nós temos 9% do parque cafeiro com problema de produção mesmo, abaixo de 20%. De 20 a 40, 6%. De 30 a 40, 5%. De 40 a 50, 18%. De 50 a 60, 15%. De 60 a 70, 21%. De 70 a 80, 20%. E nós temos 6% no parque acima de 80 sacas de café. Isso é muito bacana, porque na hora que a gente vai cruzar as informações, stand até 2.000, de 2.500 a 3.000, a concentração maior está aqui, de 3.500 está aqui, acima de 5.000 está aqui. As produções, as primeiras produções de 2 a 4 anos, de 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16, 16 a 19. Tá? Percentual que foi plantado nessas propriedades. Em 2023, quase 70% das áreas foram plantadas em ampliação e renovação. Em 24, 20%. Olha como é que fica bacana essa análise aqui. Vamos ver quanto que produz a menos o sequeiro. Nós estamos com 58 metros. Vamos filtrar só o sequeiro. Você filtra só o irrigado. Não tem problema. Ai, desculpa. Não tem problema. Não, vamos ver o irrigado. A internet aqui é um pouquinho devagar.
Aí você filtrou? Está invertido. Vou te falar, né? Você está invertido. Esse número não tá Provavelmente. Deixa aqui. Era 27. Era 27. Tem algum erro aí na leitura. Mas é 27. Mas abaixo de 30 sacos, quando nós estamos secreto. Bom, estande abaixo de 2.000. Vamos pegar estande abaixo de 2.500. Qual que é a produtividade? 26. De 2.500 a 3. Qual a produtividade? 67. De 3.500 a 5. 47. Acima de 5. 54. Tá? Então não dá para gravar igual no Cerrado. A melhor fazenda que teve mais rentabilidade por hectare, a gente sempre busca isso. Colher dinheiro por hectare. A fazenda que a gente conseguiu colher mais dinheiro por hectare no grupo do Cerrado é uma fazenda que planta 12 anos e planta novamente. Ele não desbrota, nem gosta. Tá? Então, a gente tem um processo constante de plantar. Então, é a fazenda que obteve o melhor resultado no Cerrado. Tá? Então, aqui ainda não dá para gravar. Quando você vai para frente aqui, ó, vamos pegar a produtividade nas primeiras. Tá? Grupo de primeira, 46. De 4 a 8 anos, como é que está a produtividade? 67. De 8 a 12, 61. De 12 a 16, 50. E ali, 47. Então, vocês notaram que daqui para cá nós tivemos uma queda de 11 sacas por hectare, dependendo do preço de café. Talvez se fosse renovação. Aí, gente, não é para o GA, isso é informação para os técnicos. Tá? Se mão de obra virar um negócio tão complicado que a gente vai ter que fazer lavouras muito mais frequentes, mais rápidas, em função do tempo, esse número tem que começar a ser analisado. Tudo de Minas e Cerrado, o pessoal está pensando seriamente que o café vai ser semi-perene. Vai ser mais perene, vai ser perene e vai plantar com máquina renovável, ser eficiente no plantio. O grande problema lá e aqui são as primeiras. Aqui a primeira, mesmo sendo um pouco mais baixa, é melhor e está mais próxima da segunda. Aqui nós levamos em consideração que uma lavoura de Conilon, ela está em formação até 2 anos. Tá? A partir daí, ela passou a produzir. No Arábica, a gente levou até 1 ano e meio. Por quê? 1 ano e meio, onde ela dá a primeira florada, você quando planta no final do ano, ela vai dar a primeira florada significativa com 1 ano e meio. Então, a gente passou a partir daí a produção. Mas as primeiras produtividades estão muito baixas. Tá? Isso é um problema para esse sistema de renovação. O que eles estão fazendo lá? Antecipando o plantio em 2 meses, tentando plantar em setembro, para puxar essa primeira produção para 40 sacos, aí normaliza. Tá? Mas essas são as informações de vocês. Tá? Próximo. Falando mais de plantio. Nós estamos falando de informação, né? Formou-se 70% das áreas. Qual o custo disso, gente? Custo médio, R$ 35.900. Custo de formação. É importantíssimo a gente fazer nossos projetos, ver o payback, analisar isso tudo. É importante. Tá? Aqui nós tivemos um custo para 2024, 37, para 2023, 34. Né? Quase 65. Em que mês que nós foi? 65 mil por hectare são nos 2 primeiros anos ou para implantação? Não, até 2 anos. Até 2 anos. De plantação até 2 anos. Daremos 2 anos, Tem esse. eu acho que a maioria, né? Eu acho que quase 100%. Quase 100%. Os meses que estão concentrados nisso aqui. O projeto de extração, não. Mas Projeto não. o projeto. O projeto ele entra aqui com um O investimento. investimento da irrigação, não. Custo da irrigação está. O geólogo, a máquina. Projeto não. Porque só a irrigação vai ficar uns. Não, a irrigação não tem Não. Aí, conceito de viagem. Tudo que é investimento, a gente não põe na análise. Isso é particular de cada um. E quando você lá, vamos pensar seu dinheiro. Você compra um hectare de café por 100 mil. Forma ele com mais 37. O número é exatamente igual. Tá? Então, você consegue formar um hectare de 100 mais 37. Ele fica ao final da formação por 137 mil reais. Mas você vende ele por 200. Então, você não tem que colocar esse custo. É negativo. Você ganha dinheiro. Eu tenho cliente que o negócio dele é
formar fazenda para vender, e não colher. Na primeira florada, ele vende fazenda. Então, por isso que a gente não põe. Isso entra na linha de investimento do nosso financeiro. Beleza? Bom, aqui, ó, nós falamos, aqui não tem. Ah, tem nada, você quer zero. Quem perguntou, você quer zero, mecanização 100%, só em áreas mecanizadas, esses plantios, e os meses de concentração, julho, agosto, outubro, janeiro e março. As maiores concentrações de plantio. Tá? Da frente. Aqui uma análise de máquina, né? Qual trator eu devo comprar, qual que eu não devo comprar. Então, isso aqui, essa influência é menor, mas a tendência é que isso cresça exponencialmente, porque a gente já vem tendo lavouras preparadas para se colher de máquina, para tratar de máquina. É um caminho sem volta, porque o grande problema de nós todos é mão de obra. Né? Hoje, o grande problema é mão de obra. Lá na GA, nós estamos tocando fazendas dos clientes. Manda as informações, nós criamos uma área de prestação para qualquer fazenda. Ele não tem mão de obra. Toda a movimentação de campo via aplicativo. Se alguém de vocês, clientes, ainda estiver usando papel, procure o nosso suporte hoje, está tudo em aplicativo. Para que não ter o retrabalho lançado. Lá nós temos tratoristas que fazem essa movimentação. Mão de obra, o grande problema nosso. Tá? Então, vamos analisar a marca. As marcas, tá? Custo hora, idade média, consumo marca a marca, tá? Quantidade de horas máquinas por trator no ano, e a gente destaca isso aqui, ó. E aqui no polinômio ainda é pior. Isso é uma tentativa de mostrar para vocês quantos por cento vocês estão aproveitando dos equipamentos. Então, a gente pega, um tratorista ganha 220 horas. Então, no ano, ele ganha 2.600 horas, 2.640 horas. Esses tratores ficaram ligados, em média, 436 horas. Ligados, nem mais trabalhando, gente. Isso aqui é um absurdo. Então, isso, em relação às 2.640 horas, imagina que nós não estamos considerando que ninguém paga hora extra, 0 hora extra. Qual que é a eficiência? 17% só que vocês aproveitam com a máquina. Sabe qual que é o número na Arábica? 30%. Só 30%. A gente tem cliente que chegou a 90% de aproveitamento. Focou na máquina, aproveita a máquina no último grau. Então, esse número é muito mais importante que esse número aqui. E a gente olha só isso, por quê? Nós falamos que o óleo precisa 52% do custo, aquela nota chega mensalmente, né? Aí você pega a nota, pô, quem paga 100%. Então, aquilo nos alerta todo mês, mas tem coisas que a gente não enxerga e que é muito mais importante. Primeiro aqui, a composição de custos desse grupo analisado. Tem um número para mim, Fernando? Produto é 31%, mão de obra 36%, mecanização 12%, financeiro 21%. Tá? Essa é a distribuição dos custos. Financeiro, para quem não é cliente, é os rateios, que vem através do financeiro, energia elétrica, o software, os encargos, impostos, são os rateios. Então, essa é a composição de custos dos nossos clientes. Tá? Aqui é a composição de custos da máquina. O custo médio de um trator cafeeiro aqui, sem depreciação e sem o operador, ele custou 30. Vai sair. É a última informação, nós vamos chegar à receita líquida por hectare. Quanto sobrou? Não, ninguém vai vender aqui, não. Tá bom demais. O problema é que tem que se adequar para quantos carros. Nesse momento que passou, tá bom demais. Não. Vocês estão conseguindo enxergar agora? Aonde que parou? Não, eu vou compartilhar Não, agora. a tela vai ser compartilhada ó, agora. Mas vocês estão ouvindo a gente? Estão nos vendo? Estamos escutando, sim. Então tá Qual bom, parte? vai compartilhar. Qual parte, gente? Essa aí. A parte dos custos. Acho que não vai dar Opa. Isso. Isso aqui faz mais sentido parar.
que não vão fazer. A gente só trouxe informação para alertá-los que existe uma tendência de mecanização grande da polinômio. A gente tem visto clientes nossos comprando colheitadeira e tal, existe essa tendência. Então, esse é um número importante, mas o mais importante é o próximo. O próximo a gente fala de aproveitamento. A gente parte de 30, porque é o número de submídio. A gente acha que é baixo. Então, a gente fala para eles, querem ganhar todo o combustível, não pagar mais combustível, pula de 30 para 40. O que acontece com o custo? Ele cai de 124 para 102. O conjunto, máquina, mais depreciação, mais operador. Você divide por uma base maior, só o operador que fica 71, aqui fica 16 de depreciação, aqui cai para 53 e 12. Quando ele dá um salto de aproveitamento de 10%, ele economizou todo o combustível. Quando ele chega aqui, por que ele parou em 80? O cliente mais de 800, nós tem 90. Então, quando ele chega aqui, ele cai de 124 para 70. Então, o que a gente fala de máquina, que é mais importante aproveitar do que custo. Máquina importante é aquela máquina que está trabalhando efetivamente para fazer. Próximo. Vou voltar um pouquinho, se é essa daqui. Agora, falando dos números, aqui a gente está pegando pelo retorno por hectare. Então, o banco aqui, o cliente que obteve maior retorno por hectare, teve um retorno de 50.884 por hectare, vendendo toda a safra a 1.240. O que obteve o menor retorno por hectare, teve um retorno de 12.813. A média mediana, a gente ficou com um retorno médio de 31.600 e uma mediana de 29.225. Quem obteve o maior retorno está com um custo safra de 32.700, um custo safra de 486, teve uma produtividade de 67. Na região que ele está, teve 1.172 milímetros de chuva, distribuído em 122 dias. E Então, ele é 100% ligado. Um pouquinho da resposta, né? Mesmo o pior cliente analisado em retorno, ele conseguiu quase 13 mil reais por hectare líquido. O melhor, 51 mil reais líquido. Não existe nenhuma cultura lícita que faça um negócio desse, tá? Mesmo na mediana, vamos pegar a mediana, que ela tira os extremos, a mediana deu quase 30 mil reais por hectare. É muito grande o retorno. Só um detalhe, esse menor cliente, acabou que como a gente começou com uma base pequena, ele é o único que está com uma safra só. Provavelmente nós pegamos na safra baixa, porque está com 34 sacos. Mesmo na safra baixa, ela conseguiu ainda uma margem positiva aqui. Se a gente pega agora, um detalhe interessante... Você quer mudar o filtro? Sim. A gente pegou por quem teve o maior retorno. Quem teve o maior retorno não é quem teve a maior produtividade. Quem teve a maior produtividade teve 70 sacas por hectare nessa média do biênio. Com 70 sacas, ele obteve um retorno por hectare de 34.100, com um custo por hectare de 52.900, um custo saca de 500 Então, reais. a produtividade que nós todos buscamos, ela existe limite para ela. A partir do momento fica muito caro buscar produtividade. Então, existe um equilíbrio entre produtividade e retorno. Aqui mostra bem isso. A fazenda mais produtiva não é a que deu mais retorno. O mais retorno deu 50 e a mais produtiva deu 34. Então, existe uma curva aí que a gente tem que buscar um equilíbrio entre produtividade e retorno. E custo também, porque quem teve o menor custo não foi quem obteve a maior produtividade nem o maior retorno. Muito bacana isso aqui. Cada item mostrou uma eficiência. Quem teve o menor custo saca, teve um custo saca de R$ 439 por saca, o custo por hectare de 23 mil, o retorno só um minutinho já está quase bom. Oi? Pois não. Uma média razoável. De 60? A média aqui, ela deu 50, média. Foi de 55
até a maior aqui que a gente obteve foi 70, no biênio. O que ganhou mais dinheiro, ele teve sim, 63. 67, é. O que ganhou mais dinheiro, 67. Mas eu te diria que a média aqui está entre 55 e 60. Média para 2 anos. Olha, ficar não, já está. Tem nada de ficar não, você está escondendo o ouro, já está. Excelente. 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 E a média Pode fazer dívida, então. Não, pô, nem dívida tenho, está com o bolso cheio. e o retorno aqui, que eu tenho um menor nesse saco, foi de 42.300 por hectare. Agora posso passar? Abrindo um pouco agora a composição dos números de quem obteve o melhor desse item. Então, em relação ao custo do saco, quem obteve o menor custo do saco foi 439 no biênio, teve a receita média provável de 65 mil, e o custo por hectare médio de 23, sendo que em 23 e 24 teve um custo de 14 mil, produzindo a saca 237 por 59 sacas. Já em 24 e 25, ele foi para um custo de 27.700 por hectare, com 555 a saca e 50 sacas por hectare, com a média no BNE de 53 sacas. Praga e doença, ele aumentou o custo, teve um aumento de custo por controle, de um ano para o outro. O mais clarinho é 23, 24, o mais escuro 24, 25. Nutrição, como de 2,100 para 2, controle de matos, um pouquinho por hectare, colheita e irrigação com terra. Quer mudar o filtro ou quer pular? Pode ser o próximo, que aqui coincidiu que o mesmo menor custo foi o menor custo por hectare. Parâmetro de quem obteve o melhor retorno, a gente teve no biênio uma receita de 83.680, sendo que 23 e 24 a gente teve um custo por hectare de 26.170, 24 e 25, 37.579. Produtividade, 23 e 24, 78 sacas por hectare, 24 e 25, caiu em 60, tendo uma média de 77. Esse é o cara que teve o maior retorno. Maior rentabilidade. Todos os controles dele também teve um aumento de custo de uma saca para outra. Sendo que nutrição a gente partiu de 2.300 para 3.900, colheita 1.700 para 3.300, condução caiu um pouquinho, controle de pragas a gente teve uma alta. Então, a melhor produtividade agora. Questão de produtividade agora. O perfil que obteve a melhor produtividade, a gente teve uma média de 70 sacos por hectare, sendo que aqui na safra passada foram 57 sacos por hectare, 24, 25, 82. Então, o custo por hectare, 23, 24, 37.500, teve uma variação aqui de 44% e 25 teve um custo de 67 mil. O custo certo, 644, passamos para 320. Aumentou o controle exponencial de nutrição de 1.600 para 4.500. Aí até foi lançado maior. Controle de pragas, condução também, irrigação. Questão agora dos grandes grupos. Então, o grande grupo mecanização. Quem obteve o menor custo com máquina, teve um custo de 1.500 por hectare. Sendo que ele tem 23 horas de máquina para 1 hectare, ele teve um custo hora de R$26, ele é 100% mecanizado, e ele tem uma atividade de 44 sacos por hectare. E a marca predominante dele é a Jamudi. Quem obteve o maior custo de máquina teve R$9.200 por hectare. Ele trabalha, ele faz 44, Quase 45 horas. 45 horas para 1 hectare. O trator dele custou em média de R$36 a hora. Ele tem aqui 70% de produtividade. sacas por hectare. Essa é a produtividade. Esse daqui, gente, ele é 100%, tá? É errado aí, né? Isso. Na média, a gente está em torno aí de 4.000, sendo a mediana 2.600. Produto, quem teve o menor custo por hectare teve um custo de 4.500, quem teve o maior, 1.400.
Produtividade, aqui a gente teve uma variação também, o menor 44 sacos por hectare, enquanto o maior teve 70. Média e mediana, média 53 sacas, mediana 47. Quando a gente fala de pontos de higiene por hectare, o menor aplicou 202 quilos de higiene por hectare, o maior quase 500. Na média e mediana, em torno dos 330 e 350. Custo de mão de obra, a gente tem uma banda bem grande, bem diferente também, né? Então, o menor tem um custo de 8.200, o maior, 18.200. Porém, o valor do menor é altíssimo. R$ 480 de serviço. No maior, 153. 53. O maior, ele utiliza mais serviços. Tá? Então, o menor é... Porém, mais barato. O maior, 19. Provavelmente a influência de operação mais agrícola. Né? Sim. Isso aí. Frota tem uma diferença muito grande. Aí a gente trouxe dois itens que sempre usam muita mão de obra. Então, na desfrota, que quase não desbrantou, né? O outro teve 11 serviços por hectare. Em média, 7 serviços, é quase 8 serviços por hectare. E a mediana deu 4,2. Na colheita, a gente foi de 1 para 33. O primeiro aí é mecanizado, não estou quase nada com colheita. Praticamente. Né? Colheita manual. Terceirizado. Né? Entrando agora em algumas operações, a operação de nutrição, quem teve o menor custo de nutrição por hectare teve um custo de quase R$ 2.000, quem teve o maior, R$ 8.800. De produto, a gente foi de R$ 1.900 por hectare para R$ 8.500, sendo que na média da mediana ficou em torno dos 6 e dos 7.000. Pontos de higiene por hectare, a gente foi de 200 do menor, passando por uma média mediana de 380 a 360, e o maior com quase 490. Pontos de higiene por saco, a gente foi de 9 até 14 para o maior. Custo de máquina, provavelmente muito manual, de 14 para 93. E a produtividade, 44 para esse menor, e o maior, 67. Pulverização, a gente foi de 1.100 para 4.300, uma média de 2.500, mediana de 1.600. Produto, a gente foi de 950 para 4. Custo de mecanização, de 120 para 119. Mão de obra, de 66 para 166. Produtividade, de 77 para 70, que foi a maior produtividade. Controle de mato, com de R$ 500 por hectare para quase 2.000, sendo a média mediana em torno de 1.100 e 300. Custo de produto, aqui não, de 370 para 1.700, com uma média de 700 e a mediana de 780. Máquina de 90 para até 130. Mão de obra de 54 a 92. Nossa. Colheita, já foi aqui, o menor custo de colheita foram 2.600, o maior 6.170, sendo que a gente ficou uma média de 4.000, uma mediana de quase 3. Custo de máquina, a gente foi de R$ 380, para o que teve o maior, 288. Mão de obra de 2.200, o maior 5.880. Aqui, a representatividade da colheita manual é mecanizada. Então, esse menor custo de colheita, 80% da área ele passou colhendo mecanizado. Já tem um cliente aqui de Conilon que mecanizou 80% da área. 80% da área, mas não repassa. Mas repassou, né? Quando passa de 100, quer dizer que repassou em cima da área mecanizada, entendeu? Muito normal isso hoje, com esses preços altos, sul de Minas, Cerrado, mesma coisa. Está 170. Tem um grãozinho de café lá, você passa repassando primeiro um controle de broca e não deixa o café para trás, né? Quando o preço está bom, compensa o repasse. Aqui aconteceu a mesma coisa. Alguns passaram de 100. Né? O último lá, o maior, passou de 100, o menor passou de 100. Aqui. O maior teve uma colheita manual.
97% ele passou da área manual, 16% ele passou a máquina. Pula. Traz um pouquinho de pós-colheita também. Então, esse número aqui é interessante. O custo o benefício do pós-colheita é por saco. Então, eu teve um menor aqui, foi R$12 a saca, beneficiada, maior R$41. A gente colocou uma média de 17, mediana de 12, quase 13. Quantidade de saca para uma pessoa beneficiar, no menor, uma pessoa beneficiou 22 sacas, enquanto no maior, 11 sacas. Aqui no período de colheita, data inicial, a gente começou o primeiro de colheita, e a data do último ponto de colheita, a gente foi de abril aqui até agosto, enquanto o maior foi de abril também até o final de setembro. Agora, Aqui, a gente traz um pouco do histórico de atividades, né? Quantas vezes ele desbrota, quantas vezes pulveriza, quantas vezes aduba, quais os índices operacionais que consegue fazenda por fazenda. Então, vamos pegar aqui uma pulverização só para a gente ter noção. Antes do controle de praga e doença. Então, em controle de praga e doença, nós fizemos, esse grupo fez 2,24 vezes, né? Fez a área da fazenda 2,24. Entre duas pulverização inteira. Né? Qual o índice de hora-máquina por hectare? 2,73 horas de trator por hectare para fazer uma situação de hectare. Então, a atividade por atividade, se ela for para o manual, pega a desbrota. Pega a desbrota, que é uma atividade muito relevante para você. Qual foi a média de desbrota desse grupo analisado? 2,09 vezes. 3,3. Onde está? Esse aí. 3,34 vezes foi desbrotado as áreas desses clientes. Qual o índice que eles conseguiram em média? No total, 9 serviços e por repetição, 2,7. A cada desbrota teve um rendimento de 2,7 serviços. Tá? E ele gastou um total de 9,36. E essa operação teve um custo de R$ 1.554. Então, atividade por atividade, a gente vai vendo a realidade desses clientes da Natal. Pega. Adubação manual. Adubação manual, quantas vezes foi feito pelo pessoal? 1,85 vezes. Tá? Enquanto da área, 62% da área. Tá? Qual foi o índice? 0,88 serviços por hectare. Gastou-se quase um serviço por hectare por ano. Tá? E essa atividade custou R$ 1.865. Então, essa é a realidade desse tipo. E aí a gente fala que aqui tem mais ou menos um modelinho, né? Como ganhar dinheiro, confiando que você tem as atividades, todo mundo que sabe, pode ser menos. Então, as fazendas vão se comparando dessa forma. Quanto que eu gasto de desbrota? Quanto que o pessoal está gastando? Quanto que eu gasto de pulverização? Quanto que o pessoal está gastando? Então, esses números servem de balizador. Se eu já estou melhor, ótimo. Se eu estou pior, eu vou me questionar. O que eu preciso fazer para melhorar? E na agricultura tem muito disso. A gente tem muito desperdício em todos os setores da agricultura. Então, se eu mesmo for na minha atividade, eu preciso melhorar uma coisa, com essa cabeça, eu melhoro alguma coisa lá. Às vezes, na própria atividade da gente. A gente acostuma com as deficiências e acha que aquilo é uma normalidade. Tá? Tem alguma atividade específica que vocês tenham curiosidade? Controle de mato. Controle de mato. Qual delas? Em controle de mato. Tem roçado mecanizado, capina manual, aplicação de herbicida manual. Herbicida manual. Uau! No manual, a gente teve 2,1 repetições. No mecanizado, a gente teve 1,57. No manual, por hectare, 1,39. E mecanizado, 0,18 serviços. E de hora-máquina, 1,88. Quatro aplicações foram, né? Porque faz uma parte manual, uma parte de cabina,
Então, a gente sempre traz a área que aquele cliente fez. Aquela dali. A de lá. A que tá com o celular. Então, aqui de todas essas atividades. Então, o difícil é auditar os bancos. Mas depois que auditado, aí a planilha. Esse material a gente não envia. Mas a gravação. Como que o cara mais. A gente sabendo o nome da fazenda que tem mais eficiência. Sempre a gente pega, olha para a realidade da fazenda que a gente está e fala o que tem que falar. A gente grava. Essa é a grande finalidade. Pode compartilhar. Mas eu entendi. Bom, aqui, Eu envio para vocês, tá? aqui é a grande pergunta, né? Quando sobe, né? Então, aí, ó. É esse. O cara que teve, lá antigamente, a gente falava em colheita econômica máxima, projeto 100. Colher dinheiro, né? Colher café, colher mamão, colher arroz, colher dinheiro. Então, quem colheu mais dinheiro? A Fazenda 22. Quanto? Ela colheu R$51 mil por hectare líquido. Isso não existe. Coisa, acho que não vai voltar a acontecer, não. Tá? Mas 51 mil. Vou contar uma história para você, porque a cafeicultura é interligada. Vocês vão ver que ela é totalmente interligada. Arado robusto não tem que ser essa. O cliente mais eficiente no Araca Cerrado, há 2 anos atrás, é um grupo muito amostrado, a amostragem é muito grande, mais de 3%. Ele foi o mais eficiente, ele tinha 1.000 hectares em terra dos outros, era tudo arrendado. 1.000 hectares. Só o terreno dele, 8 hectares, 80 mil metros de terreno na terra. Foi o cara que mais ganhou dinheiro no penúltimo biênio. Aí nós voltamos lá nessa safra, ele está com 1.600 hectares, comprou tudo. Sobrou tanto dinheiro que ele comprou as terras todas. Hoje, o seu Léo Garcia é dono da 1.600 hectares. O último, as colheitas do ano passado, eu fui lá na fazenda, ele estava ampliando o terreno. O custo dele pensa ali, o cara tinha 8 hectares de terreno. Então, o mais eficiente para colher dinheiro, ele colheu R$51 mil. O mais eficiente em custo saca, ele produziu a 439. O mais eficiente em utilidade, ele teve 70 sacas por hectare. Isso aqui, ó, é maior. Quanto é café Gorilon hoje? Você vê que esse impacto, quanto hoje? R$1.040, R$1.050? Não. 980. É R$1.000 da redonda. R$1.000. A R$1.000, esse negócio pode mudar, já mudou. A R$1.000, isso aqui que acontece. Isso aí, vamos pensar, café tanto, você põe o número dele, já mexe. Por que nós fizemos 1.200 de coisa? Foi Praça de Jaguaré, média do biênio. Pegamos a média dos 24 meses, essa média mostrava. Então, se todos os clientes vendeu 24 anos do biênio, isso, esse cliente está Praça de Jaguaré. Não, eu vendi muito melhor. Ótimo. Eu vendia 1.400. Se você põe 1.400, você vai ter que o resultado do embora. Então, cada um coloca o número que vendeu. Só um detalhe que é importante, ponto de equilíbrio, né? A gente subir já 1.400, a história de quem teve o maior resultado por hectare muda. Ontem nós estávamos com um cliente, o senhor Eduardo, lembra com você, Eduardo? O senhor Eduardo falou, Mário, eu vendi muito bem, eu vendi 1.400, aí nós pudemos 1.400. Só o detalhe está só carregando ali, já vai mudar. Aí ele deu dele, né? Então ele, um cara que gosta muito disso, ele ficou louco. Tem toda a lógica, né? Então, ficou muito, muito bacana essa análise. A gente adorou também, porque a gente queria fazer o melhor encontro. Já que a gente demorou para ligar, estamos há 1 ano falando, vamos fazer presencial. A gente queria fazer o melhor encontro. Agora sim. Esse é a 1.400. Ele ainda foi o campeão. 67. Você é o coordenador de traçado. Bom, um pouco agora no nacional. Então, gente, são 3 núcleos, tá? O núcleo Poligon, o núcleo de Minas e o núcleo Cerrado. Esse cenário dos 3 núcleos, olha como é que ele fica. No biênio, quase 20 mil hectares amostrados e auditados. No biênio, quase 40 mil. Na 40 mil no biênio. Numa safra, 20 mil hectares. Então, é muito significativo.
A média das fazendas vão para 519 hectares. Tá? A produção no biênio, Mais de 1 bi. mais de 1 bi de saco de café. Produtividade, juntando tudo, Cerrado, Sul de Minas, Conilon, 32 sacos. Quantidade de serviços que nós geramos nesse grupo no biênio, 1.273. Quantidade de tratores. Quantidade de tratores analisados aqui, 838. Quantos que um trator tocou em média? 23 hectares. Tá? Faturamento provável, 1,5 bi. Então, é um grupo muito relevante. Aí nós fizemos o ranking nacional. Porque sempre que a gente vem aqui, tem aquela questão, o que é melhor, Conilon, Arara, para ser um ranking nacional desse grupo. Tá? Então, o ranking nacional, vocês vão ver aqui, ó. No top 5, que é o 5, a gente sempre traz esse conceito, no top 5 tem 2 canetas. O ranking nacional. Vendeu a safra de 23, 24 ao preço de 23, 24 e a safra de 24, 25 ao preço de 24, Nós 25. falamos assim, tudo até onde aqui, com vocês. Sim. O cara que produziu no 23, 24, ele vendeu no 23, 24 também. O que produziu no 24, 25, vendeu no 25. Agora, se a gente usar um outro conceito, que ele um 24 avos, pegar os 24 meses, vender tudo misturado, o campeão vira um Conilon. Fazendo 22. Ela vira campeã nacional de receita. Então, assim, tá vendo que não tem muita diferença de produzir Conilon para o Ceará, tem rentabilidade? Não é bom. Quem fica na lanterninha realmente é subir. E a cafeicultura de Minas Gerais está migrando. Os grandes produtores eles estão migrando para Cerrado, norte de Minas, porque é mais rentável. É mais rentável. Mas, no ranking nacional, se usar um conceito que esse eu acho mais correto, fecha uma safra, vende aquela safra, fecha outra safra, vende aquela safra. Nos top 5 nós temos 2 canelas. É a Fazenda 22 E a Fazenda 23. Tá? Não tem muita diferença. Claro. Já você vai ter fazenda lá, Cerrado. Cerrado de? Ah, vai ter, já vai ter. Não, Já plantaram. eu tenho um cliente lá em Alfenas, tem Alfenas. É uma greva antiga. Está aqui nos acompanhando remotamente o Paulo. Ele é de um grupo de pesquisa de estuda no estado de São Paulo. Então, a Amazônia dele, muita. E mais isso, Balsas, né? Maravilhoso, cara. Mas é uma agricultura diferente, ela vem mecanizada, talvez essas produtividades que nós vimos aqui, pode ser que não aconteça. Chega, a pesquisa vai evoluir. Mas você vai ter um rente, né? Auxílio Arábica, vai colher de novo. E aonde formar gente? Igual vocês aqui, que são dois, né? Cada café, com pimenta, com mamão, tudo manual. Então, não sei como é que eles conseguem agora. É lá você pimenta para fazer umas trocas, gente. Tá? Lá você não usa mais na técnica. Você fala assim, pode ver se eu vou conseguir cortar isso. Não vou cortar isso. Eu não tenho que usar a técnica mais. Assim, aí eu consigo 10, 15, é isso. Bastante produtores do grupo deles também. Então lá tem esse problema. Aí ele também vai ter nossa, é muito bom. Né? Eu acho que essa cafeicultura ela vai mudar rapidamente com um conceito mais mecanizado. Aí a gente vai abrir mão um pouco da sua produtividade. Desse maneira, eu acho que não vamos conseguir essa produtividade mais desse tempo. Beleza? Bom, esse foi o material, espero que tenha ajudado vocês todos. Né? Agora, qualquer questionamento, qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade de perguntar. Tá? Entrar no detalhe, perguntar rápido, fiquem à vontade. Só um momentinho. Que momento parou de compartilhar, Maria? Ah, agora? Aqui é uma cliente nossa, querida, lá de Telesconta, da Uxa, eu acho que é, na BSA, ela fala que as cafeiculturas são diversas.
Tanto é, né? Mas com licença, o conceito, o resultado, gente, é quase a mesma coisa. Tá? É uma cultura perene que ela não sobrevive sem mão de obra, um pouco mais de intensidade, um pouco menos. Tá? Nós temos que manter esses funcionários. Eles têm que ser nossos aliados e não nossos adversários. Então, existe hoje forma de remunerar, que você faz relação variável, por meta atingida, por aproveitamento atingido, isso traz e fideliza o funcionário. Então, um grande desafio do agricultor, seja daqui, seja do Cerrado, seja de Balsas, seja lá da Amazônia, é essa retenção de mão de obra. Essa é a grande. A tecnologia vem para ajudar, gente. A tecnologia está muito acessível e muito fácil. Põe a foto do. Vou mostrar para vocês um operador. Normalmente, acho que foi a sala que a gente acabou saindo aqui. Ela chega daqui, nós vamos saber o que estão nos acompanhando. Aí. Deixa eu até confirmar se aqui é nosso áudio. Vamos voltar. Bom, pessoal, para vocês que estão online, né? Repetir um pouquinho que a nossa amiga Ucha, ela fala sempre que as agriculturas são várias. Quais são? Né? A gente está aqui no pesquisando, comprovando isso. Mas a estrutura do conceito é o mesmo. Tanto é que esse REC nacional confirma isso. E um top 5 nacional de todos os clientes que fazem parte desse grupo de benchmark eletrônico, 2 canefas estão inseridas entre 5. E quando a gente pega os 10, a gente tem das 3 regiões. E quando pega os 10, as 3 regiões estão inseridas. Grande problema nosso, mão de obra, né? Porque a cafeicultura, tanto de arábica quanto de conilon, ela é extremamente dependente de mão de obra. Tá? Então, nós nunca vamos deixar de ter a mão de obra. Então, a gente tem que ter formas inteligentes de atrair e reter a mão de obra. Né? Formas inteligentes de trazer informação. Essas informações, primeiro, que nós passamos, são confiáveis, porque são auditadas. Né? Tem cliente que a empresa do dinheiro vai com a frequência lá na fazenda, auditando isso constantemente. Então, são números que a gente pode confiar. Não é aquele número que a gente senta no boteco social, o meu número é esse. Aquele número é auditado, ele fala de custo a todos os produtos, todas as máquinas, toda a mão de obra, fechamento de folha de pagamento. Todos os custos indiretos estão aqui, paguei a energia elétrica aqui, paguei o carro aqui. Então, são números confiáveis. E depois a questão da tecnologia. A tecnologia vem para ajudar nesse aspecto de informação confiável e redução da necessidade de mão de obra. Você não tem que pegar uma informação num papel e chegar no escritório e digitar. Isso aumenta tremendamente o nível de ruído e erro da informação. Esse senhor que vocês estão vendo, ele tem 60 anos de Monte Alegre,
Oi. Aí, voltamos. Então, o que acontece com isso? A gente tira o retrabalho, né? Retrabalho, reduz erro, tudo desta forma, utilizando tecnologia de forma barata. Qual que é o investimento garantido? Então, o celular já existe no processo, pois todo mundo tem o seu celular. Ele já está no processo e ele faz, né? Leva a informação para o sistema dessa forma. No caso deles, eles compraram o celular para cada operador, fizeram uma reunião formal, nós fomos lá, fizemos um treinamento dos operadores, e hoje é sucesso. Modelo de sucesso. Bom? O Luiz começou a falar. Pois não, Luiz, você pode falar. Boa tarde a todo mundo. Só uma dúvida nesse custo. A diferença do que eu queria saber, mais ou menos, é de área arrendada e área própria. Tem algum índice disso? O que acontece, viu, Luiz? O que acontece quando é área arrendada, o arrendamento você coloca ele dentro do custo também. A conta financeira, arrendamento da fazenda, ela entra dentro do custo. Então, você tem um custo um pouco maior na área de arrendado, mas a gente não tem um filtro específico de falar assim, as terras arrendadas ficaram num custo tal. Isso compõe o custo médio da fazenda, e quando você vai fazer a tua análise nos teus BIs, né, que você tem aí as glebas só que estão arrendadas e as que não estão arrendadas, aí no teu BI, não, esse aqui, você consegue tirar essa informação com facilidade. Mas a gente vai ter código, vai ter uma financeira e retirar o arrendamento. Pode a mal da mais, entendeu? Ela é custo. Deu para entender, Luiz? Deu sim, deu sim. Só queria saber se tinha algum índice, alguma coisa assim que para mostrar um painel. Ok. Talvez numa próxima a gente possa trazer isso como indicativo do parque cafeiro, das áreas que são trabalhadas como próprio e das áreas que são trabalhadas como arrendado. Na próxima a gente vai trazer, a Fernanda está falando. Porque assim, a comparação fica meio desproporcional, né? Porque entra o arrendamento no custo e quem é terra própria não tem esse custo, né? Então, dá uma divergência nessa comparação. Não esteja errado, não. Finaliza, a gente coloca um filtro na próxima. Eu acho que você participou do Sul de Minas também, ou não? Não participei, não. Então, na próxima de 2 anos, se você quiser acompanhar na do Sul de Minas, a próxima do Sul de Minas e de Cerrado já vai ser média de 4 anos, fica mais confiável ainda, né? Sim, mas a próxima de Conilhões já vai ter 3 anos. Sim, aconteceu mesmo com as máquinas, que é algo que a gente teve que tratar também, das próprias e das terceiras. A gente contabilizou. Mas aí a gente faz isso também. Tiramos as máquinas terceiras da ANAT. Perfeito. Mas a gente não vai tirar, a gente vai só essa. Mais alguma dúvida, Luiz? Está atendido? Não, tá explicado. Vamos abrir para discussão, né? Agora está aberto para discussão, qualquer um pode fazer pergunta, gente. Oi. Boa tarde. João Carlos Devem, de Aracruz, está falando. A correção do dinheiro, vocês colocam? Porque quando eu gasto R$100 hoje, vou colher o café daqui a 1 ano e vender daqui a 1 ano e 2 meses, essa correção do dinheiro dos 14 meses é colocado ou não? Na questão de custo, não. Seria só o custo daquela safra mesmo. As correções a gente fez em relação aos preços de venda. A gente pegou valores mais... histórico nós fizemos correção, mas o da safra não. Que ainda o que entra para custo com juros que você paga, né? Esse entra na composição do custo. Só um momento. Ele pagou. Mas precisava colocar, mesmo que fosse dinheiro meu, que eu tirei ele da Selic lá, que estava dando 15%, para comprar o adubo, para comprar tudo. Teria que colocar essa correção até o dia que eu vou vender o café e receber. Não seria justo?
A reunião a gente vai melhorando o nível de informação. O Eribel, ele perguntou se tem dados com custo de capital investido para ser. Não, mas a gente pode fazer para o próximo uma questionário igual o que Fala para ele que pode sugerir as melhorias. Sim, E a gente insere nesse próximo. Voltamos com todo mundo. Voltamos aqui. Entendeu? Vai ficar como sugestão para o próximo encontro a gente trazer essa análise, tá bom? Eu quero trazer também para o próximo, abrir o curso de formação. Detalhar o curso de formação. Pode não deu a avaliação, pode não. Vou detalhar mais. Com parâmetro a mais, com Valor. nada. Aqui está quanto? 4,25. Ele está. Investimento novo no sistema, né? É protejo, se utiliza Eu tive que é superficial ou enterrado? não, a protejo é aqui a superficial, né? Vai enterrar. Conheço só que tem. Vai enterrar. O sistema vascular de Babilônia é muito robusto. Lá na tendência é enterrar. Aqui tem alguns testes aqui numa coisa organizada também, né? Como motriz. É uma. Você tem muito operacionamento aqui. Há uns 6 anos atrás, nós acompanhamos a última manutenção do sistema de motriz. Naquela época, era R$530 por hectare de superficial, R$17 foi ganhado. Vai lembrar, não será que esse tempo. Mas aí tem que ter os cuidados, tem que o furador que andou dando 2 vezes por ano, lugar que tem problema, tem que cuidar, só tão possível. Tem que começar aos poucos, né? Mas não tem mais perguntas. Tem uma pergunta aqui, gente, alguma dúvida, algum questionamento? Se não, muito obrigado pela presença. Vamos tirar uma fotinha. Agora. Aqui. Pessoal, como abrir a câmera, todo mundo do online e depois aqui do presencial.